o preço da fidelidade. Querido amado irmão, coloca já nos comentários rezando: Senhor, eu quero ser fiel. E o Senhor te fará fiel. E por que você precisa ser fiel, você vai descobrir na meditação de hoje com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha, traz no coração já agora todo o recolhimento que você precisa para isso, porque Jesus hoje, como todos os dias, em toda a sua palavra, ele nos introduz mais profundamente sempre numa verdade. Verdade que precisamos trazer como um modelar do nosso coração, um modelar das nossas atitudes e comportamentos. Afinal de contas, é para isso que o Senhor deixou para nós o seu Evangelho, a boa nova da salvação, para que aqui nesta terra, mudando as minhas atitudes, moldando o meu comportamento, eu chegue à glória do céu. E é sobre isso que nós vamos também meditar e rezar no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. Vamos então invocar o Espírito Santo para preparar o nosso coração para acolher esta palavra, a semente da palavra de Deus, que é plantada em nosso coração e ela deve dar frutos. 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos diante de 3 grandes ensinamentos que esse texto nos traz, esse texto do Evangelho nos traz. Primeiro, que a fidelidade a Cristo custa um preço muito alto. A fidelidade a Cristo custa um preço altíssimo. E eu pergunto já a você, quanto tem custado a tua fidelidade? Porque quantas vezes dentro da família, dentro do trabalho, diante de pessoas que você convive, você é colocado em xeque-mate por causa da sua fidelidade, você tem tomado decisões, tem renunciado a coisas e isso tem incomodado outras pessoas. Isso tem incomodado pessoas que, com o seu testemunho, veem a necessidade delas mesmas mudarem. Mas, ao mesmo tempo, eu quero questionar você, trazer para você um outro questionamento à luz desta palavra. Se pergunta agora, será que de fato eu tenho testemunhado a verdade que é Jesus? Será que de fato quando as pessoas me olham, elas veem um testemunho vivo, real e autêntico?
Ou de repente os comportamentos, as decisões, eles têm sido tomados com base no orgulho, com base no medo de perder até uma posição, de perder uma certa imagem diante dos outros. Ser fiel custa, minha gente. Ser fiel custa e custa muito alto. Ser fiel ao Evangelho, ser fiel a Jesus, ser fiel àquilo que o Senhor manda, tirar as lascas, sabe, lapidar o seu comportamento, custa e pode custar a sua imagem, pode custar amizades, pode custar até mesmo emprego, relacionamentos. Pode custar muito, cara. É por isso que você vê no Evangelho que Herodes, ele manda imediatamente, embora tenha ficado triste, porque sabia que João era justo, ele manda que os soldados dele vá imediatamente. Herodes não pensou, Herodes não raciocinou, Herodes foi movido pelo medo da imagem que ele iria perder diante dos convidados, porque já havia feito um juramento para a filha de Herodíades. Foi movido pelo medo e pelo orgulho. Ele ocupava uma posição alta demais. Então, a verdade incomoda os poderosos. E aqui não falo poderosos somente de um cargo, porque tem um cargo na vida social, os poderosos porque tem dinheiro, não. Às vezes, alguém tem poder sobre sua vida, ou você tem poder sobre esta pessoa, um poder emocional, um poder de autoridade, um poder de condução, seja qual for o sentido, seja numa casa, seja num trabalho. E a verdade incomoda, porque os poderosos, normalmente, eles precisam mudar alguma atitude, eles precisam muitas vezes se transformar. Naquilo que o Senhor está apontando como verdade, ele manda os seus anunciadores. João Batista era o anunciador da verdade para Herodes. Herodes viu a verdade, Herodes ouviu a verdade, Herodes acolheu a verdade, porque ele gostava de ouvir João Batista. Ele gostava de ouvi-lo. Mas diante de uma promessa infame, diante de uma promessa infeliz, ele se vê, na leitura dele, se vê obrigado a agir de maneira errada, com um pecado terrível, mandou matar João Batista. Na sua vida hoje, daquilo que você vive, daquilo que você tem enfrentado diariamente, quantas mortes você tem deixado acontecer, quantas injustiças. Ou você pode estar num polo ou no outro da situação, ou você é um injustiçado, ou você comete a injustiça. O Evangelho hoje é para mim, sabe? É para mim, irmã de Virgens Maria. E eu convido você a olhar para o Evangelho também e dizer: esse Evangelho é para mim. Esse Evangelho é para mim mostrar qual é a injustiça que eu tenho cometido a cada dia, ao silenciar diante de situações que precisa ser dita a verdade. A correção é obra de misericórdia, gente. A correção é obra de misericórdia. O silêncio, ele vale muito mais do que 1000 palavras, né? Como nós cantamos em uma outra canção com a nossa querida irmã Maria Joana. O silêncio ele é valiosíssimo na hora certa, na hora oportuna. O silêncio, na hora em que uma verdade ela precisa ser anunciada, ele é omissão. E a omissão é pecado. Quem é que hoje, diante do seu convívio, está no erro, está no pecado, e você tem calado por respeito humano, por medo de perder esta amizade, por medo dessa pessoa ficar chateado com você, não gostar mais de você, não querer mais vínculo com você? E o testemunho da verdade que é Jesus, onde é que fica nisso tudo? Agora presta atenção, não estou dizendo aqui que você saia pegando todo mundo no meio do caminho e descendo a lenha, né, da palavra e humilhar a pessoa e oprimir a pessoa que está errada, não. Tudo vai da maneira como é entregue a verdade. A verdade sem caridade, ela não produz o efeito que deve produzir. Mas a verdade, ela precisa ser dita, principalmente se você tem deveres sobre essa pessoa. Se você cuida dessa pessoa, se você tem um vínculo forte com essa pessoa na sua família ou na amizade mesmo, você tem o dever de dizer a verdade a ela. E diante de uma situação que você é colocado em xeque-mate, não ter medo de perder, sabe? Para pagar mesmo o preço da fidelidade a Jesus Cristo. Então, hoje, reflete sobre essas palavras do Evangelho. Reflete sobre esta atitude de Herodes que o Senhor ele pode estar enxergando em qualquer um de nós, em qualquer época da vida, seja em qualquer grau de vida espiritual que já tenhamos, o Senhor está com os olhos dele postos sobre nós para derramar a sua misericórdia. Assim como Nossa Senhora no Magnificat diz: o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome, ele olhou para a humildade de sua serva. A humildade aqui vem totalmente contraposta ao orgulho de Herodes. E a humildade vem como a principal lição desse Evangelho hoje. Para você, para mim, para todos nós.
A humildade como o ensinamento base de todas as decisões. A decisão não ser tomada com base no orgulho. As decisões da vida não serem tomadas no impulso. E as verdades também, quando forem ditas, elas precisam ser ditas conscientemente. A primeira consciência que precisa ser tomada pela verdade é a sua. A primeira vida que precisa ser moldada pelo Evangelho é a sua. E eu te digo mais, nós escutamos muito aquela frase, não é? Palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Seja testemunho dentro da sua casa, minha filha amada, você que é esposa, que é mãe, seja testemunho para os seus filhos, seja testemunho para o seu esposo. Sabe, muitas vezes as pessoas moldam suas decisões e seus comportamentos com base no que o outro está fazendo com ela. E isso é resultado, muitas vezes, de um coração que foi ferido, que foi magoado, que foi decepcionado. Mas o que vai provocar mudança no outro é o constrangimento de você se manter impassível na sua fidelidade diante do pecado dele, diante da mudança dele. Em alguma hora, o Senhor honrará a tua fé. E aquele que pecou contra você mudará de atitude, mudará de comportamento quando vê que você foi impassível e fiel no seu comportamento. Fiel. Quem é fiel no pouco, Deus confia muito mais. Deus confia muito mais. Então hoje, se você é esse que é o injustiçado como João Batista, Deus te traz ensinamentos. Ser fiel, ainda que custe a tua vida, ainda que custe a tua imagem. Mas se você é aquele que detém algum poder sobre alguém, seja de cargo, seja de dinheiro, seja emocional, seja de autoridade mesmo biológica dentro de uma casa, como que esse poder tem sido usado para influenciar positivamente, levar essas pessoas ao Senhor? Na medida em que você pode, claro, na medida até onde uma pessoa, um ser humano consegue influenciar o outro com a graça de Deus, com a graça divina. Então, guarda essas palavras no teu coração e vamos rezar, então, pedir ao Senhor que Ele nos conceda a graça da fidelidade. Nós te pedimos, Jesus, a graça de sermos fiéis ao Evangelho, de não voltarmos atrás, de não te negarmos, Jesus. Longe de nós a negação, longe de nós negar a nossa fé em Ti, longe de nós de negarmos a fé e a verdade que Teu Evangelho nos mostra, a verdade que és Tu mesmo, que é uma pessoa. Faz-nos fiéis, Jesus, custe o que custar, faz-nos fiéis. Confiemos essa palavra à Nossa Senhora, guardiã de todos os tesouros do céu. Pelo poder que Ele concedeu, Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que Ele concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Convido você, deixa o like aqui, é um joinha, uma mãozinha que tem assim, bem logo aqui embaixo, nessa direção do vídeo, para que isso ajude na evangelização. E não deixa hoje a chance que você tem de anunciar a verdade, de anunciar a palavra. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas nos teus grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, para que todos recebam a palavra de hoje. Quem sabe para essas pessoas elas estão esperando apenas uma resposta de Deus. Talvez a resposta delas esteja nesta palavra de hoje. Deus abençoe muito você. Até a próxima palavra de Deus, se Deus quiser. Quem como Deus? Ninguém.